E nós vamos fazer contato com a psicóloga e pedagoga, doutoranda em educação pela Faculdade de Educação da USP, assessora do Instituto Vladimir Herzog, Isabel Rodrigues. Bom dia, Isabel. Bom dia. Isabel, o governo federal publicou o decreto 10.502 no dia 1º de outubro, falando a respeito da política nacional de educação especial. E o decreto sofreu muitas críticas por parte de entidades, de movimentos também. Você entende esse decreto como uma ameaça à educação inclusiva, Isabel? Sim, eu acredito que a proposta do decreto, ela, na verdade, extingue a ideia da educação inclusiva, porque propõe criar espaços institucionais à parte da escola, locais onde as crianças não vão ter seu direito à educação garantidos. Agora, ele tem diversos problemas, inclusive do ponto de vista legal. Você vê uma inconstitucionalidade nesse decreto? Sim, justamente porque o decreto ele não propõe garantir o acesso à escola regular. Ele propõe outras modalidades de atendimento que não são atendimentos educacionais, atendimentos dentro da proposta de escolarização, com a instituição, o retorno das instituições segregadoras, que são nomeadas ali como escolas especiais. Mas a gente sabe pelo histórico dessas instituições que as características das atividades que elas desenvolvem estão mais localizadas no campo da saúde do que da educação. Essas instituições elas tiveram seu papel histórico na época em que não se existiam políticas públicas de acesso e garantia de direitos dessa população. Mas hoje em dia a gente tem, né? E hoje em dia a gente tem que procurar fortalecer a escola para garantir que a presença dessas crianças no ensino regular. Agora houve todo um processo de construção para se chegar até o modelo de educação inclusiva que a gente tem hoje. Eu queria que você falasse um pouco dessa luta histórica e de como esse processo foi superando justamente uma visão capacitista que boa parte da sociedade tinha, Isabel. Eu diria que a boa parte da sociedade ainda tem, Ainda tanto que tem. a gente vê esse decreto surgir, né? O que a gente tem é que a população com deficiência nunca teve uma grande visibilidade, justamente por conta das diferenças funcionais localizadas no corpo. Então, na antiguidade, a gente tinha a morte, né? A essas pessoas era guardada a morte. Depois a gente começou, na época dos grandes asilos, assim como os manicômios para a população que necessita de algum tipo de atendimento em saúde mental, a gente passou a ter grandes instituições totais em que essas pessoas eram inseridas e passavam a vida inteira. Mais recentemente, o movimento lutou por muito tempo para conseguir instituir, a partir da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, se colocar em igualdade de condições, em igualdade de direitos com todas as outras pessoas. Então, essa convenção, que foi ratificada no Brasil com o status de status constitucional, faz parte da nossa Constituição desde 2009, ela procura garantir uma mudança de perspectiva de um modelo médico que localizava a deficiência no corpo da pessoa para o modelo social. Então, a deficiência não é algo que a pessoa sofre ou que a pessoa porta, mas está localizado no encontro da pessoa com a sociedade. A sociedade promove barreiras que excluem essas pessoas. Então, a pessoa que é usuária de cadeira de rodas, que não encontra rampas pela cidade, ela vai estar mais excluída do que uma pessoa que mora em uma cidade em que a acessibilidade está garantida em todos os prédios. Da mesma forma na escola, né? Para garantir o acesso das crianças à escola, a gente tem a institucionalização do atendimento educacional especializado, que é uma modalidade que propõe olhar para a experiência de escolarização dessas crianças e ofertar a produção de recursos de acessibilidade e romper com as barreiras que possam existir, tanto as barreiras atitudinais quanto as barreiras materiais, e proporcionar a aprendizagem
dessas crianças com deficiência junto com as crianças sem deficiência no mesmo espaço. E em relação justamente à questão da participação das entidades, dos movimentos ligados a pessoas com deficiência, houve qualquer tipo de diálogo para a publicação desse decreto ou foi simplesmente todos esses movimentos, essas entidades acabaram sendo alijadas desse processo? A gente tem uma grande multiplicidade de movimentos, de organizações, coletivos dentro do campo da deficiência. A gente tem movimentos de pessoas com deficiência, a gente tem organizações para pessoas com deficiência. E essa multiplicidade toda não foi consultada. O que a gente sabe é que esse processo vem acontecendo desde 2017. E lá atrás, o MEC convocou algumas organizações que já não eram favoráveis à educação inclusiva nos moldes que a gente tinha ou procura ter, né? Porque eu sou pela revogação do decreto. Foram consultadas apenas organizações favoráveis à modificação, né? E o que a gente sabe é que, desde 2017, organizações contrárias à modificação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que era o que a gente tinha proposto desde 2008, se mostraram contrários à alteração da forma como eram propostas, inclusive repudiando via uma consulta pública feita muito rapidamente, em 2018, se eu não me engano, mostrando que não havia, de fato, um diálogo democrático. A política de 2008, que a gente tinha, que é a que instaurou a perspectiva da educação inclusiva, ela foi construída não só com uma consulta pública feita pela internet, ela foi feita nos municípios, nos estados, ouvindo a população durante muitos anos. E para se desconstruir isso em pouco tempo, apenas com audiências públicas em que o próprio governo falava, ou então que eram selecionadas partes favoráveis à alteração e com pouquíssimo ou nenhum espaço para partes contrárias, eu não vejo isso como uma proposta democrática, com de fato participação popular, para que qualquer tipo de alteração pudesse ter sido validada pelo movimento das pessoas com deficiência. E o que você acha que existe por trás da publicação desse decreto? No fundo, é uma disputa também por recursos, Isabel? Com certeza. Até mesmo vendo agora, na semana passada, uma notícia que mostra que um dos interesses do governo é destinar recursos do Fundeb, que foi aprovado esse ano, para instituições filantrópicas, muitas vezes ligadas a instituições caritativas da igreja. Eu não tenho dúvidas de que uma das intenções seja destinar parte do recurso a instituições que antes recebiam, pela via da saúde, da assistência e da educação, recursos para existirem. E a partir de 2008, com a proposta da educação inclusiva, elas perderam grande parte do recurso da educação. Elas poderiam ter se modificado para fazer atendimento educacional especializado com uma proposta de contraturno, né? Então, a criança frequentaria a educação regular durante a manhã, por exemplo, e no contraturno poderia ter algum tipo de atendimento para aprendizado de Braille ou de Libras, por exemplo, mas a grande maioria dessas instituições não se modificou. Um caso de instituição que se modificou, por exemplo, é a PAI de São Paulo, que hoje em dia se chama Instituto Jô Clemente. E eu acho que desde então a gente tem uma proposta, uma pressão para se retornar a um nível de financiamento que garantia, a partir da pressão de que as famílias levassem essas crianças para essas instituições, esse triplo financiamento. Agora, Isabel, como os movimentos estão se articulando, na verdade, para a revogação desse decreto? A gente sabe que tem projetos de decreto legislativo já pela sua revogação ali na Câmara dos Deputados, também aí existem possibilidades de judicialização, né, para contestar justamente a constitucionalidade do decreto. Como que está sendo articulada essa resistência, Isabel?
A gente tem aí um campo muito diverso, então ao mesmo tempo que a gente tem no CONAD, que é o Conselho das Pessoas com Deficiência, uma parcela das instituições votando por uma criação de um GT para alteração do decreto, a gente tem aí um grande leque de instituições que são pela integral revogação do decreto. O que a gente tem é um movimento de pressão. A gente conseguiu um requerimento de urgência para votação na Câmara e agora é necessário que o Rodrigo Maia paute e que seja votado para que o decreto seja revogado. Para além disso, a gente tem também uma ADPF no Judiciário, que também é uma proposta que mostra a inconstitucionalidade, porque há confusão entre a oferta do direito à educação com a oferta de atendimento educacional especializado, reduzindo o acesso e a participação das pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma grande movimentação e pressão via redes, nesse momento em que a gente ainda experimenta um tanto do isolamento social, né? Um corpo a corpo, à distância, feito com parlamentares, para que os parlamentares se manifestem contrários a esse decreto também. Tá certo, a gente vai continuar cobrindo esse tema, inclusive acompanhando a pressão sobre os parlamentares. Isabel, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada a vocês pelo espaço. Conversamos aqui com a psicóloga e pedagoga, doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da USP, assessora do Instituto Vladimir Herzog, Isabel Rodrigues. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.